fazia dieta há 15 anos e não emagrecia, mas o que ela descobriu vai te chocar. Você já se olhou no espelho e já pensou, por que comigo não funciona? Essa era a pergunta que uma mulher de 30 anos se fazia todos os dias há mais de 15 anos. Desde os 15 anos de idade, ela estava com uma batalha, né, em uma batalha constante contra a balança. E não era por falta de tentativa, não. A dor de quem tenta de tudo e não funciona porque ela já havia feito literalmente todas as dietas que você pode imaginar. Low carb, jejum intermitente, dieta de proteína, dieta dos pontos, dieta da sopa, enfim. Já tinha passado por vários endocrinologistas diferentes. Fez exame de tireoide, fez exame dos hormônios, tudo normal, sempre normal. Consultou vários nutricionistas, nutrólogos e até um gastroplasta que disse que ela não tinha perfil para fazer cirurgia bariátrica. E sabe o que mais doía? Ver as amigas fazendo a mesma dieta que ela, emagrecendo 10, 15 quilos, enquanto ela mal perdia 2 quilos. Era como se o seu corpo fosse programado para não emagrecer. Como se houvesse uma força invisível sabotando todos os seus esforços. Então ela chegou ao ponto de achar que era preguiçosa, que não tinha força de vontade, que era diferente das outras pessoas. Mas o que ela descobriu mudou completamente a sua visão sobre emagrecimento. Então, qual que foi um encontro que mudou a sua história? Foi quando ela conheceu Carlos, um homem de 64 anos, aposentado na área de tecnologia da informação, que havia descoberto algo revolucionário chamado biorressonância. Carlos não era médico, não era nutricionista, era apenas alguém que durante a pandemia começou a estudar terapias alternativas e se apaixonou, né, com a técnica que conseguia identificar a origem real dos problemas. Então, quando ela chegou no consultório dele, que é meu aluno, e ela estava completamente desacreditada, então Carlos fez algo que nenhum profissional havia feito antes. Em vez de perguntar sobre sua dieta, pedir novos exames, ele pegou simplesmente um aurímetro e disse: vamos agora descobrir qual é a verdadeira causa desse seu problema. E o que a biorressonância, né, que é o aurímetro, revelou vai te surpreender. Porque a biorressonância ela é uma técnica baseada em física quântica, que detecta o campo eletromagnético, que é único de cada pessoa. Não tem nada a ver com religião, com misticismo. Isso, gente, é pura ciência física. Então, através do aurímetro, Carlos conseguiu identificar no corpo dela para saber quais eram as respostas, através dessa ressonância energética, através da leitura de frequências. É como se o próprio corpo dela contasse a sua história. E aí tudo começou a fazer sentido, porque quando o Carlos testou as possíveis causas dos problemas dela, algo inesperado aconteceu. O aurímetro, ele não apontou para questões hormonais, metabólicas, alimentares, não. Ele apontou para causas psicoemocionais. Mas Carlos não parou por aí, não. Ele continuou investigando como um detetive ali, ó, seguindo pistas. Então, ele testou se era um problema atual. Não, não era atual. Testou se era alguma coisa lá na adolescência. Não. Foi quando ele testou a história da infância dela. E a resposta veio clara, estava lá na infância dela. Então, o que aconteceu? O aurímetro confirmou que o problema havia começado quando ela tinha 7, 8 anos de idade. Inicialmente, ela nem conseguia se lembrar de nada específico de 7, 8 anos de idade, não. Mas Carlos continuou investigando com a biorressonância, testando cada vez mais, de forma específica. Então, veio a revelação que mudou tudo. Porque aí ela lembrou que foi exatamente nessa idade que seu irmãozinho havia nascido. E como acontece naturalmente em todas as famílias, a sua mãe precisou de dedicar mais tempo e atenção ao bebê. Agora, por uma criança de 7 anos, aquilo foi interpretado pelo subconsciente como um abandono, como se ela não fosse mais importante, como se ela não fosse mais amada. E foi nesse momento que seu corpo criou um mecanismo de proteção. A comida se tornou, infelizmente, o seu consolo. Se tornou o seu refúgio emocional. Então, a sua forma de preencher o vazio que sentia foi na comida.
E esse padrão, criado aos 7 anos de idade, havia controlado a sua relação com a comida pelos próximos 23 anos da sua vida. Então, porque as dietas nunca funcionaram, agora tudo fazia sentido. Não importava quantas dietas ela fizesse, quantos remédios tomasse, quantos exercícios praticasse. O problema não estava no corpo físico, o problema estava aqui, ó, na programação emocional que o seu subconsciente havia criado lá na infância. Então, cada vez que ela tentava emagrecer, o seu subconsciente interpretava como uma ameaça, como se ela estivesse tirando o seu mecanismo de proteção, o seu mecanismo de consolo. Então, por isso, o seu corpo sabotava todos os seus esforços. Por isso, ela sentia aquela compulsão incontrolável por comida nos momentos de estresse. Ela não tinha falta, não era questão de falta de força de vontade. Ela tinha uma ferida emocional não curada, coisas simples da vida. Então, como a biorressonância, ela funciona na prática, como que ela pode ajudar? Porque ela consegue identificar essas causas, porque trabalha o campo energético do corpo. Cada emoção, cada trauma, cada desequilíbrio deixa uma assinatura energética que pode ser detectada. É como se o corpo guardasse a memória de tudo que já vivemos. E a biorressonância consegue acessar essas informações. Então, Carlos, muito dedicado e estudioso que é, explicou. 65% dos casos que ele atende, inclusive, é de origem psicoemocional. Problemas que muitas vezes a medicina convencional trata apenas os sintomas, mas a biorressonância vai direto ali na raiz. E não é só para emagrecimento, não. A técnica consegue identificar origens de dores de cabeça, que ninguém sabe por que vem, alergia, por que está com alergia, problemas de pele, ansiedade, insônia. Gente, qualquer problema. Porque esse protocolo de cura mudou a vida, né? O Carlos tem mudado a vida de muitas pessoas. Então, o que ele traçou para ela, para sua cliente? Um trabalho psicológico, né, para curar essa ferida emocional lá na infância. Ele recomendou para ela também uma homeopatia, um ansiodoro, que é um homeopático maravilhoso que vende em qualquer farmácia, tá certo? Conversar, falou com ela, conversa com a sua família, resolver essas questões pendentes lá com a sua mãe. Então, gente, o Carlos passou tudo para ela e ela conseguiu entender que ela, finalmente, não era culpa, não era má vontade dela, não é porque ela não tinha determinação. E foi a primeira vez que em 15 anos ela não precisou de fazer uma dieta, ela estava curando uma ferida, a causa. E quando você trata a causa real, os resultados são completamente diferentes. E não foi um processo rápido de trauma de infância que levam tempos para ser curados, não. Pela primeira vez ela sentia que estava no caminho certo. E o mais importante, que os quilos perdidos foi a paz que ela encontrou, que o Carlos ajudou, claro, ela todo nesse processo. A liberdade de sentir-se, de não se sentir mais escrava da comida. A compreensão que o seu valor não dependia do número de balança, porque a medicina convencional não consegue resolver. Ela é excelente, gente, claro, excelente, a gente precisa, mas muitas vezes não consegue identificar causas emocionais, causas energéticas. Então, um endocrinologista vai olhar hormônios, um nutricionista vai focar só na alimentação, a não ser que seja um nutricionista que trabalha com biorressonância, aí é diferente. Um educador físico vai focar no treino, mas quem vai olhar para uma pessoa que lá na infância, aos 7 anos, que ainda, né, essa criança estava dentro dela pedindo por amor e atenção? Como? Então, a biorressonância consegue fazer essa ponte entre o físico e o emocional, entre o sintoma e a causa real. E o que o Carlos aprendeu nessa jornada de tratamento, dos atendimentos com os clientes dele, é que ele começou estudando a biorressonância, cuidou da própria saúde. E hoje ele atende pessoas do Brasil todo. Ele descobriu que ajudar o próximo se tornou sua verdadeira missão. Ele mesmo falou, eu poderia estar deitado na rede tomando água de coco, ele brinca, mas Deus me mostrou que eu tinha um propósito maior. E o mais interessante, que Carlos não tinha nenhuma experiência anterior não, com terapias não. Era da área da tecnologia. Então isso prova que a biorressonância é uma técnica acessível a qualquer pessoa que tenha vontade de ajudar, tenha vontade de aprender.
E a mensagem que pode mudar a sua vida, se você está lendo isso aqui, identificando com essa história dessa mulher, saiba que você não está sozinha ou sozinho. Milhares de pessoas vivem a mesma frustração, fazem dieta, atrás de dieta, gastam fortunas com tratamentos e continuam presas ali naquele mesmo ciclo. Mas e se o problema não for o que você está comendo, mas sim o que está te comendo por dentro, é diferente. Então a biorressonância pode ser a chave que você estava procurando. Não para mais uma dieta milagrosa, mas para entender a verdadeira origem do seu problema. E sabe qual foi o recado final do Carlos? Numa live que nós fizemos? Não desista. Sua resposta existe e pode estar mais próxima do que você imagina. A biorressonância me ensinou que cada pessoa é única, cada problema tem a sua origem específica. E o importante é ter a coragem de buscar a verdade, mesmo quando ela está escondida lá no passado. E lembre-se, você não precisa carregar sozinha ou sozinho esse peso de traumas que nem às vezes você sabe que existe, que você teria, né? Então a cura começa quando você entende que não é culpa sua. E a biorressonância pode ser o primeiro passo nessa jornada do autoconhecimento e libertação. Sua história de transformação pode começar hoje também. Então aqui eu sempre falo sobre o universo da biorressonância. Então passa a me seguir e estaremos juntos e até o próximo vídeo.